Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para mais um novo dia, para mais um momento de reflexão. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por nos dar mais esta graça, este favor de estar aqui vivo, falando do Teu amor, da Tua bondade. Eu quero Te agradecer pela noite protegida e um novo dia, para que possamos viver as Tuas bênçãos. Eu apresento já os Teus filhos que, já em concordância conosco, ou aguardando para ouvir a Tua santa palavra. Nós oramos a Ti e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu quero Te convidar a estar meditando conosco o que Deus tem a falar. Está no livro de São Lucas, o capítulo 18, versos 36 e o 37. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Esta é a história muito conhecida de todo aquele que lê ou que ouve a palavra de Deus. É a história de Bartimeu, que foi curado. Eu gostaria de trazer um título a esta mensagem: Superando o barulho da multidão. Queridos, é interessante a história quando os três livros contam a mesma história, embora com detalhes diferentes. São Mateus, São Marcos e São Lucas. Eu escolhi a trazer para nossa reflexão a passagem que narra a mesma história, o Dr. Lucas. Queridos, Jesus estava com a multidão, Bartimeu cego, e Bartimeu ouviu um barulho diferente. Esse barulho gerou em Bartimeu a fé de procurar saber o que estava acontecendo. Ele se interessou. Embora talvez Bartimeu nunca tivesse escutado a falar sobre fé, ou talvez ele mesmo nem soubesse que o ato dele era um ato de fé. Alguém lhe respondeu que era Jesus o Nazareno que passava, mas ele começou a clamar e a multidão mandou que ele se calasse. E quando ele ouve a ordem para se calar, ele, mesmo sem saber, ele começou a exercer a sua fé. Glória a Deus. Nessa história da cura de Bartimeu, podemos observar, meus queridos, três divisão nessa história. Primeiro, a ação. A ação de quem? A ação do cego de Bartimeu. Quando ele, mesmo sem compreender ou sem saber, ele exerceu a sua fé. Houve uma ação da sua parte. A segunda, houve uma oposição. Quando houve uma discordância ou houve um impedimento de quem poderia lhe apresentar, de quem passava na multidão ou quem ocasionou aquela multidão. No caso, Jesus. E a terceira divisão, ou a terceira divisória dessa história, a manifestação. A manifestação de quem? De Jesus. Glória a Deus. Quando ele começa a clamar e foi impedido, ele clamou ainda mais alto. E nesse clamor, ele superou o barulho da multidão, chamando a atenção de Jesus. Então Jesus para e mandou chamar-lhe. E quando ele ouve o chamado do Senhor, ele é abençoado naquele momento, talvez um momento ímpar na vida dele. Ele ouve
do mestre uma pergunta: que queres que eu te faça? É interessante e importante a resposta de Bartimeu. Bartimeu não pediu riqueza, porque não existe riqueza melhor do que a saúde, e em especial a saúde da vista. A vista que contempla a beleza da criação de Deus, a vista que alcança os milagres na vida de alguém operada por Deus, e especialmente quando ele pede a cura para os seus olhos, porque ele queria contemplar, aleluia, a formosura, a beleza, a grandeza de Deus manifesta em Jesus. Aleluia. É interessante, meus queridos, que Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. Existem muitos que têm a sua visão perfeita, mas espiritualmente falando são cegos, e além de cegos, são surdos, onde não vê a beleza de Deus sendo manifesta na vida daqueles que confessam o Senhor como o Senhor da sua vida e não escutam a mensagem do Evangelho que transforma, que salva, que restaura e que promete a levar ao céu. Não é à toa que o próprio Jesus, um dia expressou dizendo no mesmo livro, o capítulo 7, quando ele disse, 8, verso 18, São Marcos 8, verso 18, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvido, não viste. Então, Jesus está falando aqui sobre os fariseus. Existem muitos que têm ouvido, mas não ouvem. Existem muitos que têm vista ou visão, mas não vê aquilo que é importante e necessário para a sua vida. Bartimeu nos ensina uma lição muito importante. É poder ver a glória de Deus em Jesus. Que eu e você possamos aprender com Bartimeu. A oposição teve motivo de poder calar a boca ou o desejo de Bartimeu, mas a fé de Bartimeu superou todo e qualquer obstáculo, e em especial o barulho na multidão. Qual o obstáculo que você encontra neste dia? O que mais dificulta você em estar na presença do Senhor? Quem sabe se neste dia, agora, você já foi abençoado de várias formas, mas com o passar do tempo, você se envolveu com a multidão e a multidão tem deixado você cada vez mais distante em ouvir a voz de Deus ou de contemplar as maravilhas que até hoje o Mestre continua operando. Se você é uma dessas pessoas que necessitam de uma bênção assim como Bartimeu, eu lhe convido hoje a você entregar a sua vida para Jesus. Jesus falou muito claro a respeito do que é mais importante em primeiro lugar. São Mateus capítulo 6, a partir do verso 31, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor meu Deus, meu Senhor e meu Pai, eu quero mais uma vez agradecer pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado, porque é o Senhor que nos ensina a nos posicionarmos diante de ti, a enfrentar a multidão,
a enfrentar os obstáculos, a desenvolver ou colocar em prática a fé que um dia foi gerada em nós, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos anima, a tua palavra que nos fortalece, tua palavra, Senhor Deus, que traz luz onde existe a escuridão. Eu coloco, Senhor Deus, os que são deficientes, que sejam espirituais ou físicos, que o Senhor, da maneira que o Senhor curou Bartimeu, que o Senhor esteja abençoando essas vidas que nos ouvem. Eu coloco nas tuas mãos cada pai, cada mãe, cada família, cada um dos teus filhos que estão saindo de casa à procura de um trabalho, a levar os seus currículos das empresas, no comércio, na fábrica, os que estão aguardando um chamado, os que estão aguardando, Senhor, uma causa que foi entregue a ser julgada na justiça. Eu coloco também nas tuas mãos, Senhor, cada um daqueles que estão desprezados, os mendigos que estão ao relento, que o Senhor esteja alcançando essas vidas, assim como Bartimeu foi alcançado, Senhor, que embora alguns deles não tenham acesso a ouvir essa mensagem, mas o Senhor é onisciente, o Senhor pode alcançar estas vidas usando alguém para levar a tua palavra, para serem restauradas estas vidas para ti. Os que estão doentes em casa ou nos hospitais, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta. Senhor, esteja alcançando essas vidas que estão nos corredores dos hospitais, nas UTIs, nos leitos, das enfermarias, Senhor, cada um com uma situação diferente e o Senhor é o mesmo, não mudou. Os que estão em casa se recuperando das enfermidades ou das doenças, Tu és Deus que cura, Tu és o nosso libertador. Vai salvando vidas para o Teu reino, Senhor. Vai glorificando o Teu santo nome. No Teu altar eu coloco a minha vida, a vida de minha esposa, a nossa família, os meus vizinhos, os meus companheiros de trabalho, os meus chefes. Das medidas de paz, das medidas de bênção, eu oro a Ti, meu Pai, já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu quero lhe agradecer por estar sempre compartilhando dessas mensagens, momento de reflexão e das nossas lives aos sábados, às 7h30, às 7h30 da noite. Eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a você por me ajudar a compartilhar da mensagem do Evangelho de Cristo. Mas eu preciso também da sua ajuda se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal. Olha, eu peço que você esteja me ajudando a fortalecer o canal. Eu preciso de no mínimo mil inscritos. Você que já fez isso, lhe agradeço. Mas preciso que os demais que ainda não fizeram, me ajude. Você vai me localizar. Primeiro você vai me localizar pelo nome. Você vai verificar lá, olha, Ramiro Silva, momento de reflexão, estar aqui abaixo. Quando você localizar Ramiro Silva, momento de reflexão, você verá à sua esquerda a minha foto de perfil. É a mesma do Instagram e a mesma do Facebook. Está eu e minha esposa. Então você vai lá, se inscreve, vai lá inscrever-se. Você já se inscreveu, dando esta oportunidade de ser avisado pelo YouTube de um novo vídeo e você estará me ajudando a permanecer forte aquele canal. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Assim querendo Deus, a paz do Senhor Jesus.